Uma pergunta. Finalmente, qual foi o fruto que Adão e Eva comeram? Qual o fruto? Vem comigo, vamos conversar isso aí de perto, tá ok? Vem aqui. Olá, eu sou o Williams Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no livro de Gênesis e hoje vamos para o nosso 40º vídeo. Quero ler Gênesis 3, versos 2 e 3. Dizem assim: E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. É o texto que hoje nós vamos analisar. E há muito tempo se pergunta, que fruto foi aquele que se comeu? E é comum, isso já caiu na conversa popular, no lendário popular, que foi a maçã. Foi a maçã. Então, eu quero chamar a atenção do seguinte aqui. Existem algumas coisas que estão tão apregoadas, a gente já ouviu tantas vezes, que mesmo quando a gente lê um texto, essas ideias são tão fortes que elas não influenciam em nada na nossa maneira de pensar. Pessoal, deixa eu te dar alguns exemplos. Olha aqui essa imagem aqui, os magos. Quantos são os magos? Eu cresci ouvi dizer que os 3 magos, tem até o nome dele, né? Baltazar, Belchior e Gaspar. Gaspar, Baltazar e Belchior. Tem até o nome dos 3, gente. Tem que ser 3, né? Não. A Bíblia não diz nada disso. Nem o nome, nem a quantidade. Diz apenas que alguns magos, sim, foram 3 presentes que eles ofereceram: ouro, incenso e mirra. Talvez daí venha a ideia de 3 magos, por causa dos 3 presentes. Mas 3 presentes, 4 pessoas podem oferecer, 5 pessoas. 1 pessoa, 2 pessoas podem oferecer 3 presentes. Enfim, então não tem nada de conclusivo aqui. Não dá para apostar nesse negócio de 3, não. Isso aí é uma invenção pós-apostólica. Quer ver só? Outro texto que a gente lê, todas as vezes que eu leio aqui na classe dos novos que eu tenho aqui, a classe de fundamentos, quando eu acabo de ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do texto de Pentecostes, eu faço a pergunta geralmente assim: por favor, conte para mim o que aconteceu ali. E aí as pessoas começam a contar, com a Bíblia fechada, recontar aquilo, tal, até que chega no momento e começaram a falar, e falaram em línguas estranhas. Gente, para com esse negócio de língua estranha. Língua estranha não existe na Bíblia, nem em Atos 2, nem em 1 Coríntios capítulo 14, nem em lugar nenhum na Bíblia. Algumas versões de João Ferreira de Almeida que introduziram a palavra estranha, é estranha ao texto do Novo Testamento, do grego. A palavra língua lá no Novo Testamento é glossa, língua, não tem esse adjetivo estranha. Tanto que as Bíblias que têm essa palavra estranha está em itálico, aquela letrinha deitada. Você pode conferir na sua Bíblia, se for esse caso. É uma indicação de que essa palavra não foi traduzida do texto grego. Mas a gente fica com esse discurso. Já se falou tantas vezes aí
que o que aconteceu em Atos dos Apóstolos foi línguas estranhas. Não tem nada de língua estranha. O que aconteceu em Atos dos Apóstolos foi que o Espírito Santo de Deus deu a capacidade aos apóstolos, aqueles que ali foram batizados, de comunicarem as verdades de Deus através de um idioma que eles não dominavam e não aprenderam por processos naturais. Eu ir ali, num cursinho ali, e voltar falando inglês, isso não é dom de língua. Agora, se um dia Deus me der, em uma situação eventual, a capacidade de falar em tupi-guarani, em japonês, em qualquer idioma que eu não tenho influência, acabou. Foi dom de língua. Então, o dom de língua é a capacidade que o ser humano recebe de Deus de comunicar o evangelho através de um idioma que ele não aprendeu por processos naturais. É isso que aconteceu em Atos 2. Acaba com esse negócio de língua estranha. Não existe língua estranha. Existe dom de línguas, ok? Mas está lá. Algum tempo atrás, uma querida irmã aqui entrou aqui no gabinete, antes do culto da noite, já deve fazer uns 5 anos isso aí, e ela disse assim para mim: pastor, eu estava ouvindo numa rádio, alguma coisa assim, ou na internet e tal, um pastor falou que não existe esse negócio na Bíblia de que não cai nenhuma folha da árvore sem que Deus tenha conhecimento. É verdade? Isso não existe na Bíblia? Aí eu disse para ela: irmã, existe sim, claro. Eu ainda tinha aqui, neste mesmo gabinete, aqui a minha biblioteca estava aqui, hoje está na minha casa, e eu imediatamente fui, peguei chaves bíblicas, comecei a procurar, fui ficando nervoso, Rapaz, não existe esse texto na Bíblia. O texto que existe mais próximo é Mateus 10, 29, que diz: não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do Pai. Está falando dos pássaros, não das folhas das árvores. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Mas eu que já li a Bíblia dezenas de vezes, quando ela me perguntou isso há 5 anos atrás, eu disse: não, existe sim, está lá. Não está lá, não está. Não existe esse texto da Bíblia. Então, existem coisas que a gente ouve tantas vezes que quando a gente lê alguma coisa diferente, não faz a menor influência. A gente fica com a ideia que a gente já ouviu e já formou. Por isso que é uma leitura atenta, ler o que está dizendo e o que não está dizendo, é muito importante ao leitor da Bíblia, né? Agora, voltando à nossa questão, de onde vem a ideia de maçã? Bom, deixa eu, antes de responder essa pergunta, uma vez eu me lembro ainda que eu, num culto da noite, numa igreja, acho que foi aqui mesmo, ou em outra igreja que eu pastorei, eu preguei sobre os versículos que não estão na Bíblia. Eram 5 versículos. Esse dia eu tentei relembrar para montar aqui, eu só lembrei de 3. 3 versículos que não estão na Bíblia, eu preguei sobre eles, né? Eu fiz um sermão com esses 5 versículos que não estão, e que as pessoas geralmente dizem que estão na Bíblia. 3 eu lembrei que são os seguintes: venha como estás. Esse versículo não existe na Bíblia, né? Não está na Bíblia. A ideia pode até estar. A ideia, mas não é texto bíblico. Outro texto, minha mãe, minha querida mãe me falou que a Bíblia da avó dela, que era uma escrava, era acorrentada. Olha, se eu vou questionar um negócio desse, gente. A Bíblia da minha bisavó, hein? Não vou não, né, gente? Deve ser verdade. A Bíblia dela, mamãe dizia que o mundo de 1000 passará,
mas a 2000 não chegará. E eu cresci com esse negócio, gente. Conversava com meus amigos, tive a oportunidade. A Bíblia diz, de 1000 passará mais de 2000. A Bíblia da minha bisavó, da minha tataravó, que tinha corrente, que era escrava, que não sei o quê, papapá, essa coisa toda. Quando eu fui ver a Bíblia, que eu me converti em 82, que fui ler a Bíblia, pum, Mateus capítulo 24. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho do Homem, nem os anjos do céu, somente meu Pai. Pronto, acabou. Ninguém sabe. Já passamos do ano 2000, né? Outro texto que interessante que dizem que está na Bíblia, né? Faça por onde que eu te ajudarei. A ideia pode até estar, de certa forma, a ideia pode estar em alguns momentos, mas isso não é versículo da Bíblia. Então, cuidado com aquilo que você lê e com aquilo que você não lê também. Que às vezes a gente coloca palavras na boca da Bíblia, palavras que não estão. Mas então, finalmente, de onde vem a ideia de maçã? Né? Olha, eu vou dar duas sugestões aqui. Primeira, pode vir de uma proximidade das palavras latinas, malus e malum. Malus significa mal e malum, uma maçã. Pode ser que venha porque o mundo latino dominou o mundo ocidental. E pode ser que advenha daí. Mas pode ser que venha da mitologia grega também. Porque a mitologia grega, os gregos influenciaram como os latinos também, né? E os gregos talvez até mais. O grego influenciou inclusive os latinos, né? Até o grande filósofo e imperador, o Antônio Pio Antoninos, né? Ele escrevia em grego, né? Dizem que Júlio César, quando foi morto, a estocada, né? A última frase, até tu, Brutus, né? Que ele falou, né? Que na verdade ele falou em grego, Kaisu teknon, até você, filho, Kaisu teknon. Então, o grego influenciou talvez mais do que o latim, né? E a mitologia grega, quando fala do casamento de Peleu e Tétis, vários deuses tinham sido convidados, e aí eles explicam a história do início da guerra de Troia. Então, no casamento de Peleu e Tétis, a deusa Ares não foi convidada, porque ela era muito barraqueira, aquele negócio todo. E por não ser convidada, ela resolveu o seguinte: ela mandou, através de um mensageiro, uma maçã de ouro, daí pomo da discórdia. Ela mandou uma maçã de ouro escrito assim, para a mais bela. A mais bela que estava na festa. E lá na festa encontrava-se Afrodite, Atena e Hera. E aí o mensageiro não sabia a quem entregar. E Afrodite, Atena e Hera começaram a brigar, a discutir que ela era mais bela, que era outra, que era outra, que era outra. Isso aí entregaram para Zeus. Zeus também, né, o deus do Olimpo, né, na mitologia grega, não quis entrar nessa briga. E aí passou para um homem, né, de Troia, para o Paris, filho de Príamo, rei de Troia, né, para ele decidir. E aí essas três deusas, Afrodite, Atena e Hera, começaram a oferecer a Paris um domínio sobre tal região, e isso para você, e muita fama, e muita riqueza. E Afrodite prometeu a Paris a mulher mais bonita do mundo. E Paris decidiu pela proposta de Afrodite. E aí foi que Afrodite coloca Helena no caminho, dá uma força lá e Helena foge com Paris para Troia, e aí começa aquela guerra, que era esposa de Menelau, né, rei de Esparta, essa coisa toda. E aí a guerra de Troia vem à tona. Então,
O pomo, a maçã da discórdia, na mitologia grega, que causou uma confusão, talvez tenha se aproximado dessa narrativa bíblica de que um fruto foi que causou toda a confusão, e aí pode ser que a maçã tenha assumido no linguajar popular essa condição. É daí que provavelmente vem a ideia de maçã. Mas quando você vai pegar o texto bíblico, a Bíblia não fala nada sobre qual o fruto. Talvez pudesse ter até uma outra árvore que tivesse, talvez exista essa árvore hoje ainda. Não era um fruto talvez específico, mas era aquela árvore que estava no meio do jardim, próximo à árvore da vida. Aquela árvore não poderia ser tocada. Eles sabiam qual era a árvore, independente de qual fosse o fruto, mas a Bíblia diz que eles foram lá e pegaram. Então, se você gostou aí desse vídeo, dê uma curtida, deixe o seu joinha, faça alguma pergunta, algum comentário, e aí também compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, né? Isso ajuda demais. E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.